Paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Everson Max, do Ministério Semear. Estou aqui com o nosso pastor presidente, pastor Eduardo Vargas. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse para quem está nos assistindo, que o senhor falasse um pouco sobre a visão do Ministério Semear. Paz a todos. A visão do Ministério Semear é uma visão muito simples, né? É exatamente o modelo que Jesus nos deixou. Nós do Ministério Semear, nós trabalhamos muito com os necessitados e com as pessoas carentes em todas as áreas da sua vida. Nós somos uma igreja que atendemos e ministramos com as pessoas. Nós somos um ministério, né, pastor Everson, que as pessoas entram, assistem um culto e vão para suas casas. Não, nós identificamos essas pessoas, nós visitamos essas pessoas, ministramos na vida dessas pessoas, nos seus relacionamentos, tanto conjugal quanto com seus filhos ou dos filhos com os pais. Somos um ministério de direção, um ministério que se preocupa verdadeiramente com o que as pessoas estão enfrentando nesses dias e trazemos um governo para essas situações. Nós nos envolvemos com o necessitado. Nós atendemos a um centro de recuperação na cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, e fazemos nossos trabalhos de ruas também, com pessoas em situação de rua, levando a palavra de Deus e encaminhando estas pessoas para um lugar mais apropriado, onde elas podem ser tratadas e inseridas novamente na sociedade. E a visão basicamente é isso aí, né, pastor Edson? A preocupação com os necessitados. Eu já presenciei e já vi muitas pessoas trabalhando em prol de conquistar pessoas que têm muito recurso, porque hoje a igreja enfrenta muita necessidade, muito mesmo, e às vezes as pessoas estão trabalhando para trazer pessoas que têm grandes recursos. Isso é uma coisa que Deus me deu há muito tempo. Se nós não vermos nas prostitutas, nos moradores em situação de rua, nessas pessoas que estão muito debilitadas hoje, empresários e pessoas bem-sucedidas, é porque o evangelho que nós estamos pregando não é o evangelho de Jesus Cristo. Então essa é a nossa visão. Nós enxergamos este reino nessas pessoas que estão embaixo das pontes, as pessoas que hoje estão com casamentos destruídos, pessoas que financeiramente não têm nada a oferecer. Nós vemos este reino nelas, e o nosso trabalho, a nossa visão é despertar isso para elas, fazer com que elas entendam que muito maior é o que está dentro delas do que qualquer circunstância que possa estar oprimindo ou trazendo dificuldade do seu lado exterior. Deus é muito maior nessa visão. Glória a Deus. Eu queria entrar fazer mais uma pergunta para o senhor. Desde o momento que a gente se conheceu, há 3 anos atrás, queria que o senhor falasse um pouco para quem está nos assistindo sobre a questão de paternidade, que é uma questão que no nosso ministério a gente ouve muito falar sobre paternidade. Gostaria que o senhor falasse para quem está nos assistindo sobre essa paternidade. Paternidade é uma palavra que por muito tempo foi desconhecida, e as pessoas hoje não acreditam nisso. Por quê? Porque são órfãos. Elas, em algum momento na sua vida, foram rejeitadas pelos seus pais, né? Rejeitadas pela sociedade, e elas se sentem rejeitadas por Deus também. Então, a palavra paternidade quer dizer governo de pai sobre a vida de um filho. E a Bíblia, ela é muito clara sobre isso aí. Isso não é uma palavra exclusiva nossa, mas nesses dias, né, para pessoas que estão entendendo o que é reino de Deus, pastores abençoados e amigos também têm ministrado muito sobre paternidade, e eu vim aprendendo isso com alguns homens de Deus, porque até então a igreja era algo à parte, um paralelo da vida de um pastor, né? A igreja, o pastor na sua vida, e eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa vida paralela. Nós estando inseridos no reino de Deus,
E eu acredito que o mesmo amor que nós temos pelos nossos filhos, que tu tem pela tua filha, que eu tenho pelos meus filhos, o zelo e a preocupação, é essa mesma preocupação que nós temos que ter por aquelas almas que o Senhor tem nos confiado nesses dias, justamente por causa da palavra órfão, pessoas que se sentem órfãos, pessoas que se sentem sozinhas. E é isto que nós estabelecemos no nosso meio, este governo de paternidade. Brinco muito que, e não é uma brincadeira, é uma verdade, que nós não somos uma denominação, um ministério, mas somos uma casa de paternidade, somos líderes, né? Eu, você e aqueles que nos auxiliam nesse trabalho, exercemos essa paternidade sobre essas pessoas. A gente realmente se preocupa com elas, como nós nos preocupamos com os nossos filhos, e a gente se envolve com essas pessoas como a gente se envolve com as nossas famílias, porque elas são as nossas famílias. Então, basicamente, essa que é a paternidade para mim, trazer esse governo de afeto, de preocupação, de família para essas pessoas que estão sozinhas hoje e pensando em desistir. Amém. Para a gente encerrar, gostaria de fazer uma última pergunta ao senhor. O que o senhor acha do crescimento da igreja como estrutura? A sua visão sobre isso? Sobre o crescimento da igreja como estrutura? O crescimento, essa pergunta é interessante, porque o crescimento da igreja como estrutura, nós estamos falando dos prédios, dos templos, e a gente fala muito sobre isso aí, né? Sobre a questão de teremos um ministério com 70 congregações, o que vamos fazer? Né? A visão do semear não é que a igreja como estrutura cresça, mas que as pessoas que estão andando conosco, debaixo dessa paternidade, desse governo de reino, cresçam, possam crescer. Porque o maior problema da igreja hoje é que a igreja, a estrutura está crescendo, mas as pessoas que estão dentro não estão crescendo. Elas estão ficando órfãs, elas estão com uma dúvida sobre o que é um reino de Deus estabelecido na terra. E essa preocupação do crescimento da igreja como estrutura, isso é algo importante. A estrutura é algo importante, mas não é o mais importante, porque nós temos um coração dentro do nosso tórax, e o tórax é super importante para preservar o coração, mas ele não é mais importante que o coração. E a estrutura, a igreja, ela serve para proteger, né, abrigar as pessoas que estão dentro da casa de Deus, do templo, mas as pessoas são mais importantes que a estrutura. Então, sobre o crescimento da igreja como estrutura, ela acaba sendo inevitável quando o crescimento das pessoas é evidente. Então, o problema é quando a estrutura cresce e o povo continua sofrendo, padecendo e não cresce. Nós não queremos uma igreja grande, nós queremos uma igreja com pessoas fortes, pessoas restauradas e transformadas pelo Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus.